Estamos vivendo um momento de estresse sem precedentes. O que essa pandemia de coronavírus pode causar com a parte mental das pessoas? Em primeiro lugar, vamos falar sobre as pessoas que já possuem algum transtorno psiquiátrico. E essa pandemia, a necessidade de ficar em isolamento, em quarentena, pode piorar muito. Pacientes depressivos, por exemplo, num primeiro momento, podem achar bom trabalhar de casa, ficar isolado, mas depois de um tempo, isso vai se agravando cada vez mais. E eles vão perdendo a rotina, piorando assim a depressão. A gente sabe que o contato social, que luz do sol, que uma caminhada é bastante importante para melhorar a depressão. E essas pessoas em isolamento não vão conseguir fazer isso. Pessoas ansiosas, com uma quantidade enorme de informações, com o medo de pegar ou de transmitir para as outras pessoas, vão ficar ainda mais ansiosas e não vão conseguir parar de pensar e só pensando em outras coisas. Pessoas que já têm TOC, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, vão alimentar ainda mais esse transtorno e vão ficar toda hora preocupada com a contaminação. É frequente em situações com grande estresse as pessoas que já possuem algum transtorno psiquiátrico ter esse transtorno agravado. Por isso que é importante, muitas vezes, entrar em contato com o médico para ver se é necessário algum ajuste. Na China já saiu um estudo em que aumentou em 20% o transtorno de estresse pós-traumático após a epidemia de coronavírus. Então, provavelmente, isso também vai acontecer aqui com a gente. Agora, mesmo pessoas que não possuem um histórico de doença psiquiátrica, elas vão passar por algumas emoções negativas, vão passar por sofrimento psíquico. É natural ficar triste. Lembrar que tristeza não é depressão, mas a gente vai ficar triste de ter que ficar em casa, a gente vai ficar triste de ter que estar vivendo essa situação, a gente vai ficar ansioso, preocupado em como que a gente vai pagar as contas, preocupado com o nosso emprego, se a gente vai manter ou não, preocupado com os nossos entes queridos, que muitas vezes a gente não vai poder ver eles, justamente para não transmitir a doença. Além disso, tem toda a questão do próprio isolamento, a falta de contato com outras pessoas. Isso gera uma tristeza muito grande na gente. Momentos de grande irritação, de muita irritabilidade também é frequente. Às vezes, até mesmo com as pessoas com quem a gente convive. A gente acaba convivendo muito e acaba ficando irritado. E com isso, é comum a gente ficar procurando culpados, a gente querer descontar a nossa raiva em alguma coisa, em alguém. Também é frequente, nessas situações, a gente ficar tendo pensamentos repetitivos sobre a doença, sobre o que vai acontecer. Às vezes, até vindo imagens das pessoas ficando doentes e como que a gente vai agir antes de nada disso acontecer. Ou seja, a gente fica mais ansioso. E isso pode acontecer com uma pessoa que não era ansiosa previamente. Além, é claro, da dificuldade de dormir, a insônia. Quantas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de dormir porque ficam pensando em tudo isso que está acontecendo no mundo atual. Ou seja, vai acontecer com as pessoas uma mistura de sentimentos, de tristeza, de raiva, de irritação, de medo muito grande, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E o que a gente pode fazer para manter a nossa sanidade mental durante essa quarentena? Em primeiro lugar, é a gente se informar. A gente precisa saber o que está acontecendo e qual é a gravidade da situação, para que a gente possa tomar as devidas precauções. Mas tem que tomar muito cuidado com se informar, porque a gente fica meio viciado em querer saber notícias e fica buscando notícias o tempo todo. E precisa tomar mais cuidado ainda com as fontes dessas notícias. Tem muitas notícias falsas, muitas notícias exageradas. Então, separe uma hora do dia, um momento do dia para se informar. Mas não fique atrás de notícias o tempo todo. Isso só vai gerar ansiedade. Perceba suas emoções e saiba que é normal. É normal ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais irritado.
Só que aí, percebendo elas, você consegue controlar um pouco. E, principalmente, se coloque no lugar da outra pessoa, perceba que ela também pode estar ansiosa, que ela também pode estar com medo, que ela também pode estar preocupada. Então, vamos tentar amenizar as coisas. Por mais difícil que seja, a gente consegue, quando a gente percebe, barrar um pouco as emoções negativas. Falando nisso, a gente consegue também ter o pensamento oposto, o pensamento do lado positivo. O que será que essa situação pode estar me trazendo de bom? E procurar fazer alguma coisa boa, ler aquele livro que está encalhado, fazer aquele projeto que você estava pensando em fazer e não tinha tempo para fazer, ficar mais com a família e brincar mais com os seus filhos, né? Vamos valorizar isso também e pensar no lado bom que toda crise tem. Algumas pessoas pensam em um primeiro momento da quarentena, que bom, vou ficar em casa. Algumas pessoas têm a possibilidade de trabalhar de casa, o tal do home office. E muitas vezes pensam, nossa, isso vai ser bom para mim. Porém, essas pessoas podem ter mais estresse do que quando trabalham no escritório. Aquele momento daquela parada do cafezinho, aquela brincadeira com os amigos, não vai existir. E muitas vezes pessoas que trabalham em casa começam a extrapolar o horário e ficam até mais tarde do que ficariam de quando trabalham no escritório. Então, é muito importante estabelecer uma rotina, tanto para quem está trabalhando em casa, quanto para quem está cumprindo a quarentena. Tem um horário de acordar, um horário de tomar o café, horário de almoçar, de jantar. Cumpra uma rotina. E nessa rotina é fundamental que a gente tenha algumas atividades físicas. A atividade física ajuda muito. E é possível fazer atividade física em casa. Tem um monte de pessoas, um monte de professores de educação física que colocaram vídeos ensinando a gente a fazer exercícios físicos em casa nesse momento difícil de quarentena. Outra coisa que ajuda bastante é a gente praticar meditação. Um tipo de meditação específica chamada Mindfulness. É rápida de fazer, é guiada, tem vídeos no YouTube e ajuda a gente a conseguir relaxar um pouco e colocar os nossos pensamentos em ordem. Lembre-se que a quarentena é um isolamento físico, mas não precisa ser um isolamento social. Você pode falar com aquele seu amigo, pode dar uma ligada, hoje em dia com chamadas de vídeo, falar com os parentes. Isso é importante também. Não se mantenha completamente isolado, apenas se isole fisicamente. Enfim, todos nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a gente pode tornar ele um pouco menos pior. Aproveite seu tempo, faça atividades diferentes, medite, faça atividade física, faça coisas que você não vinha fazendo. Crie uma rotina, estabeleça uma rotina. Fique com os seus familiares, tenha empatia com as outras pessoas que também estão sofrendo. Nós vamos passar por essa situação. Vamos tentar passar da melhor forma possível. Esse vídeo faz parte da série sobre o coronavírus do canal Doutor Ajuda, em que especialistas da área falarão sobre o assunto. São mais de 40 vídeos esclarecendo as principais dúvidas das pessoas sobre essa doença. E além disso, vão ter as lives às segundas-feiras. Acompanhe o canal e esclareça suas dúvidas.